Era um relógio simples, de pulseira gasta e vidro riscado. Um relógio que há anos marcava sempre o mesmo horário. 3:17. Para qualquer pessoa, ele estava morto, quebrado. Mas para Dona Clara, a senhora que limpava a velha igreja da praça, aquele relógio era muito mais do que um objeto. Era a memória silenciosa de um milagre. Todas as manhãs, ela chegava cedinho, abria os portões enferrujados e começava a varrer o chão de pedra fria. Os sinos da igreja ecoavam. O sol atravessava os vitrais coloridos e o tempo parecia parar dentro daquele templo antigo. E no pulso dela, o relógio permanecia imóvel, como se tivesse congelado junto com uma parte da sua história. Anos atrás, Clara havia sofrido um acidente terrível. O carro em que viajava caiu de uma ponte e mergulhou em um rio. Enquanto a água subia e a esperança se esvaía, o relógio em seu pulso parou de funcionar. Exatamente às 3:17. Foi também nesse exato instante que, inexplicavelmente, um homem surgiu do nada, mergulhou nas águas escuras e a puxou para a segurança da margem. Ela nunca soube quem ele era, nunca mais o viu, mas, desde aquele dia, guardava o relógio como o símbolo da hora em que Deus a salvou. Mesmo sem funcionar, ela nunca o tirava do braço. Para os curiosos que perguntavam, ela apenas sorria e dizia: "Ele parou, mas eu continuei, e isso por si só já é um milagre." Naquela tarde, porém, algo quebrou a rotina pacata da praça. O céu escureceu de repente, um vento forte começou a uivar, e um cheiro de fumaça se espalhou pelo ar. Clara correu para fora da igreja e viu uma cena que gelou seu coração. A casa ao lado da capela estava em chamas. Gritos desesperados vinham de dentro. Sem pensar duas vezes, ela correu em direção ao perigo. A vizinhança gritava, chamando por ajuda, mas Clara já havia atravessado a porta envolta em fumaça. Seus olhos ardiam. O calor era sufocante, mas ela ouviu o choro agudo de uma criança. Guiada pelo som, chegou a um quarto nos fundos, onde encontrou um menininho de uns 5 anos, tremendo atrás da cama, cercado pelo fogo. Clara o envolveu com um cobertor grosso e tentou voltar, mas parte do teto desabou, bloqueando a passagem. O ar ficou pesado, tóxico, e suas forças começaram a fraquejar. Tossindo, sentindo o desespero chegar, ela olhou para o seu pulso. E foi nesse instante que o impossível aconteceu. O relógio, aquele que estava parado há anos, começou a ticar novamente. Os ponteiros se moveram, lentos, mas firmes, e marcavam exatamente 3:17. No mesmo momento, uma rajada de vento forte atravessou uma janela quebrada, empurrando as cortinas em chamas para longe do caminho e abrindo uma passagem. Clara não hesitou. Aproveitou a brecha e correu com o menino nos braços, tropeçando até a saída. Quando finalmente atravessou a porta, desabou no chão, ofegante. O relógio em seu pulso brilhava, refletindo a luz do fogo e do sol que se misturavam no céu. A multidão aplaudiu, os bombeiros chegaram e o menino foi salvo. Mas enquanto Clara tentava recuperar o fôlego, uma lágrima silenciosa desceu por seu rosto enrugado. O som do relógio continuava. Tic-tac, tic-tac. Como se o tempo, finalmente, tivesse decidido voltar a andar junto com ela. Mais tarde, no hospital, ela segurava a pequena mão do garoto adormecido e olhava para o relógio com reverência. Ele ainda marcava 3:17, mas agora estava funcionando. No fundo do seu coração, ela sabia que aquilo não era uma coincidência. Ela fechou os olhos e sussurrou baixinho: "Senhor, o teu tempo nunca falha. O mesmo minuto que me salvou foi o minuto em que o Senhor me usou para salvar outro." Mas a verdadeira revelação, um detalhe que uniria o passado e o presente de uma forma inexplicável, ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguia tirar da cabeça o som do relógio. O tic-tac parecia acompanhá-la a cada passo, como se Deus tivesse reaberto uma página do tempo para lhe mostrar algo que ela ainda precisava entender. O menino que ela salvara se chamava Miguel, e sua mãe, uma jovem viúva, a procurou no hospital, abraçando-a com lágrimas nos olhos. "A senhora é o anjo que Deus mandou para mim", disse ela com a voz embargada. Clara apenas sorriu e respondeu: "Não, minha filha. Eu só estava no lugar certo, na hora certa." Mas no fundo, ela sabia que não existem coincidências quando se trata do tempo de Deus. Dias depois, o padre da igreja pediu que ela contasse o ocorrido durante a missa de domingo. Clara subiu timidamente ao altar, segurando o microfone com as mãos trêmulas. "Eu sempre usei este relógio quebrado", começou ela mostrando o pulso para a congregação. "Ele parou às 3:17, o mesmo horário em que eu fui salva de um acidente, anos atrás. E foi exatamente nessa mesma hora que ele voltou a funcionar, quando consegui tirar aquele menino do fogo.
A igreja inteira ficou em um silêncio profundo. Alguns fiéis choravam baixinho, outros fechavam os olhos em oração. Eu acho, continuou ela com a voz mais firme, que Deus me lembrou que nada está realmente parado para sempre. Às vezes, o tempo só está esperando o momento certo para recomeçar. Depois da missa, enquanto Clara recebia abraços e palavras de carinho, o padre a chamou. Ele lhe entregou uma antiga fotografia em preto e branco que havia encontrado nos arquivos da paróquia. Nela, um homem jovem sorria em frente à igreja, e em seu pulso havia um relógio idêntico ao dela. No verso da foto, uma dedicatória escrita à mão dizia: "Para o Padre Antônio, com gratidão eterna. 3:17, o minuto em que encontrei uma nova chance de viver." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A caligrafia era familiar. Olhando com mais atenção para o rosto do homem na foto, ela o reconheceu. Era o mesmo homem que a salvara do rio tantos anos antes. E o detalhe mais impressionante, o relógio no pulso dele também marcava 3:17. Ela levou a foto até o padre, que ficou boquiaberto ao ouvir a história. "Meu Deus", disse ele. "Esse homem foi um voluntário da paróquia há 40 anos. Ele morreu tentando salvar uma criança de um incêndio, aqui mesmo, nesta rua." Naquele instante, Clara sentou-se completamente emocionada. Tudo fez sentido. O tempo havia se fechado em um ciclo perfeito de amor e propósito. O homem que deu a vida por uma criança no passado agora, de alguma forma, havia inspirado outra pessoa a fazer o mesmo, no mesmo minuto, movida pela mesma fé. Naquela noite, sozinha na igreja silenciosa, Clara se ajoelhou diante do altar. O relógio em seu pulso pulsava suavemente, como um coração batendo em compasso com o dela. Ela olhou para o crucifixo e sussurrou: "Obrigada, Senhor, por me deixar viver no teu tempo, e não no meu." Do lado de fora, os sinos da velha torre marcaram a hora. Eram exatamente 3:17 da madrugada. E enquanto o som ecoava pela praça adormecida, o relógio no pulso de Clara parou novamente. Não por falha, mas por missão cumprida. Porque quando o tempo de Deus se cumpre, o relógio do homem pode, enfim, descansar. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de um lembrete de que o tempo de Deus é perfeito. Deixe seu like, comente o que você sentiu e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens de fé e esperança. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe a todos.